Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Lorenzi, do canal Fundações Sem Complicações. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo à nossa jornada das fundações. Nessa série de 3 aulas gratuitas, eu vou te mostrar como escolher corretamente o tipo de fundação para um pré-moldado de 4 pavimentos. Que é um tipo de obra que, se você é engenheiro, das duas uma. Ou você já recebeu o pedido de orçamento para projeto desse tipo de obra, ou você ainda vai receber. E para começar, na aula de hoje, você vai conhecer os 7 maiores erros que todo engenheiro comete em fundações para pré-moldados. E sabe por que eu vou começar por isso? Porque é muito provável que na sua graduação a disciplina de fundações tenha sido uma vergonha. Porque essa é a realidade de, sei lá, 90% dos engenheiros. Aí, quando chegou a matéria fundações mesmo, não foi aquilo que eu esperava, né? Eles deram realmente todo o curso, toda a grade curricular, só que não se aprofundaram no assunto. E sempre que eu perguntava alguma dúvida, o professor ficava meio receoso de falar, ele dava o que estava no livro, né? O que estava ali na grade dele. Mas quando eu tinha alguma dúvida mais pontual, e eu sempre trabalhei no escritório, né, de engenharia, e eu fazia realmente projetos de fundações. Então eu precisava às vezes de tirar alguma dúvida, alguma coisa, e eles não conseguiam me apoiar. Daí eu senti esse déficit, né, de fundações mesmo, da matéria fundações. Um gargalo grande que eu percebi na faculdade é sobre a questão de fundação. Apesar que eu tive um professor bom, a disciplina me atendeu, mas era muito empírico, não era na prática, eu não conseguia enxergar aquilo. E a fundação ela é muito abrangente. Então, você sai da faculdade, quando você vai para a obra, muita coisa eu aprendi no dia a dia. Né? Antes eu achava que estaca era armada, que estaca tinha que ser armada para resistir aos esforços. Quando eu fiquei sabendo que era armadura de ligação, depois que eu estava formada, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada de fundações. Então, é tudo isso de conhecimento que a gente vai adquirindo. Na verdade, a gente sai sem saber nada. Igual esses dias, eu queria ver uma sondagem na prática, coisa que eu não tinha feito ainda na faculdade, talvez nem fosse fazer. E é uma experiência a mais que eu vou ter que agrega bastante, porque vendo aquilo, indo atrás, é coisa que durante o curso, durante a faculdade, não se aprende. Na faculdade a gente não aprende muita coisa, né? Como é feito fundação, como são definidos os tipos de fundação, enfim. Sabe que nos bancos das universidades isso é tratado muito superficialmente. Os professores até têm vontade, mas o tempo é curto, né? Então, assim, se a gente não buscar algo para suprir essa lacuna, a gente vai... E mesmo que na sua graduação você tenha até tido bons professores e aprendido alguma coisa, tenho certeza que a parte prática você não teve acesso. E se teve, foram obras menores. O duro é que quando o cliente te pede um orçamento, não dá tempo de você sair buscando informação. O mercado não espera você se preparar. Você tem que estar pronto para tudo. É aquela velha história. Você precisa da experiência, mas ninguém te dá oportunidade para ter experiência. Não é verdade? E para dizer bem a verdade, não importa se você é formado há, 1, 2, 5, 10 anos, ou se você ainda está cursando engenharia. Não, isso realmente não importa. O que importa é a sua vontade de aprender. Sempre é hora de aprender o que o mercado busca. E você sabe que o mercado está cheio de engenheiro, mas encontrar um que domina fundações é raro. E para começar, na aula de hoje, eu vou te mostrar os 7 grandes erros que engenheiros cometem quando o assunto é fundações. E por que você precisa parar hoje mesmo de cair nessas armadilhas, já que você pode estar colocando a sua carreira em risco. Bom, muitos colegas engenheiros ainda se enganam e caem na besteira de achar que manjar de projeto estrutural ou de algum software moderno é o que garante pegar muita obra, ser um engenheiro reconhecido e tal. E olha, isso era o que acontecia alguns anos atrás. Hoje, para ter o seu lugar ao sol,
nesse mercado concorrido que é a engenharia, você precisa de mais. Precisa dominar a engenharia. Anota, o software é só uma ferramenta. Bota aqui no chat, o software é só uma ferramenta. O cliente fareja se você tem segurança naquilo que está fazendo. O cliente quer saber se pode ficar tranquilo com o edifício que você está calculando. Ele não quer só isso não. Ainda quer, olha só, ele quer que você saiba como ajudar ele a economizar, quer que você faça rápido, quer que você tenha o melhor preço, ou seja, o mercado de engenharia não é para amadores. E é por isso que eu estou aqui hoje, para que você fique realmente pronto, preparado e seguro para o mercado. Pelo conhecimento que eu adquiri durante o curso com o professor Vinícius, que nos fornece bastante do seu conhecimento técnico na área. Tudo que eu aprendi no Master eu aplico hoje. No meu primeiro projeto eu já tive o retorno. E eu estou tendo um grande lucro com o conhecimento que eu adquiri no Master. Eu acredito não, isso é fato. Minha carreira na área de engenharia mudou totalmente. Entendeu? Eu trabalhava com execução de obras e estrutura, execução de obras e reformas. Hoje eu trabalho apenas com projeto. Eu já tenho 6 meses que eu não executo nada. Eu posso lançar um curso aqui, mas quem que vai fazer meu curso? Então a gente procura alguém que realmente mostre, que sabe, que quer fazer você aprender. Os meus professores me via como concorrente. Então você está passando seu conhecimento, tudo. O que dá errado, o que dá certo. É por isso que a gente faz o Master. Quando vocês se perguntarem, é por isso, porque lá vai ter tudo. Que deu certo, que deu errado, as planilhas de cálculo, que é o que a gente não tinha acesso, a gente não tem acesso na faculdade, né? Não é qualquer pessoa que compartilha as suas planilhas pessoais, então é por isso. Então, quer dizer que eu me destaquei e realmente vou conseguir aí entrar no mercado e ser uma referência realmente. Hoje eu sei bater o olho em uma sondagem e decidir o melhor tipo de fundação. Antes, essa análise crítica eu não tinha. Depois do Master, isso agora ficou natural para mim. A partir dessa série, você vai deixar de ser qualquer engenheiro. E para que isso aconteça, eu não vou te ensinar qualquer coisa. O que eu vou te mostrar aqui, pouca gente tem coragem de mostrar. Eu vou abrir projeto, planilha, explicar o passo a passo exato que eu e minha equipe da Fungel usamos. A Fungel, se você não conhece, é uma empresa que atua há mais de 30 anos com geologia e fundações. E mesmo com tantos anos no mercado, eu continuo aprendendo muito com cada obra que eu pego. Porque cada obra é diferente uma da outra. Cada tipo de solo é diferente. Cada projeto é diferente. As cargas precisam ser pensadas, analisadas. E tudo isso me motiva muito. Porque todo dia é um novo desafio. A gente falou isso semana passada nas lives. Todo dia numa empresa de projeto de fundação é um desafio. Foi por isso que eu preparei essa jornada das fundações de um jeito bem estratégico. Olha só, eu separei em 3 aulas, sendo que a terceira, a última, é definitivamente a mais importante. Anota isso, é verdade, anota isso, porque depois você vai acabar esquecendo. A terceira aula, que vai ocorrer na sexta-feira, é a mais importante de todas, porque é nela que eu vou te mostrar como você pode aproveitar grandes oportunidades da engenharia, inclusive dobrar, triplicar o seu volume de projetos atuando com fundações. E olha, não pense que é só mais projetos, é ganhar mais também. Afinal de contas, o engenheiro que manja de fundações cobra mais caro. Vamos lá, vamos em frente, que ao longo da semana eu te falo mais sobre isso. Quer dizer, claro, só se você se interessa por ganhar mais, é claro, né? Se não quiser, tá tudo bem. Bom, não pense que porque eu tenho essa empresa, eu sou o bichão da goiaba em fundações. Na real, eu sou um pouco como você. Quando estava no colégio, eu pensava em escolher uma profissão que não apenas gostasse de atuar, mas também
que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe que no fundo, eu era umas 10 vezes mais inseguro do que você. Para ser sincero, como meu pai e o meu avô, eles iniciaram uma empresa de fundações que depois se tornou grande e bastante reconhecida na minha região, eu me sentia meio que na obrigação de dar continuidade no negócio da família. E por mais que pudesse ter todas as oportunidades na empresa, eu sabia do nível de exigência do meu pai. Eu sabia que eu precisaria conquistar o meu espaço e que não seria fácil. Meu pai, um cara respeitado no meio de fundações, com obras, vamos pegar aí, passarelas das Cataratas do Iguaçu, todo lá dentro das cataratas, elevador, trilhas, né? Quantas e quantas obras no currículo. Ele não me deixaria assumir coisa nenhuma na empresa só por ser filho do dono. Foi por isso que desde o começo da graduação eu senti uma pressão muito grande. Eu não sei se você já passou por isso, esse é um sentimento bem comum nos engenheiros que eu converso. Afinal de contas, o investimento de tempo e até de dinheiro na graduação da engenharia, ele é realmente muito alto. Você pega aí, ó, no mínimo 5 anos de muito estudo, dedicação. Meu, quantas noites que eu passei, quantas que você passou estudando. Lista de exercício, meu Deus do céu, aquelas listas intermináveis. E depois que você se forma, é quase que uma obrigação arrumar emprego e ganhar bem. Eu tava vendo um cara esses dias atrás. O cara se formou agora, ofereceram um X pra ele. Não, mas ele é engenheiro, tem que ganhar mais. Aquela pressão começa. A vida real não é bem assim. Na prática, você se forma sem nem saber por onde começar. Eu só queria ter conhecimento, me sentir seguro e pronto para assumir obras de verdade. Eu sentia algumas dificuldades. Olha, na graduação, além de ter aquele monte de matérias, trabalhos, provas, estágios, né, um monte de coisa, você acaba vendo um pouco de tudo. E sai sabendo nada de nada. Porque a gente não aprofunda em coisa nenhuma. Foi por isso que eu resolvi fazer mestrado. Nossa Senhora! Achava que fazendo mestrado, seria diferente. Achava que eu conseguia mais conhecimento prático. Nossa Senhora, eu ia sair com muita experiência. Profundidade de conhecimento. Mas, para minha decepção, não foi bem assim. Estou até abrindo o jogo agora. O mestrado foi bom, claro que foi bom para mim, sem dúvida. Me deu uma ótima base para lecionar, que é o que eu também faço hoje. Mas o conhecimento de obra mesmo, obra lá na prática, muito pouco. Até que um dia, comentar isso, eu rompi a barreira, fui ter uma conversa lá com meu pai. E foi uma grande virada de chave. À noite lá, uma quarta-feira à noite, tinha jogo do Inter, né? Nosso time, né? Nosso Colorado. E aí ali, entre uma cerveja e outra, conversando, dando risada, eu contei pra ele da minha frustração com o mestrado, né? Eu tava aqui em Cascavel naquela noite, né? E é claro que eu não posso negar que foi maravilhoso morar no Rio de Janeiro. Naquela época, então, eu morava no Rio. Eu estudava na UFRJ, na COP UFRJ, tão sonhada a COP UFRJ. Que honra, né? Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes da engenharia. Aprendi muito. E nessa época, fazia pouco tempo que eu tinha concluído o mestrado. E tava ali, voltando para casa, finalizando, né? Tava tudo empolgado. Mas naquela noite, conversando com meu pai, ele me disse uma coisa que marcou a minha história para sempre. Pode conversar bastante, ele me disse: só não me faça passar vergonha na obra. Tá louco aqui, velho. Ele disse isso porque na manhã seguinte, ele e eu íamos visitar uma obra, um prédio aqui na minha cidade. E sabe quando você engole seco e dá aquela... Cara, deu um negócio no meu estômago. De nervoso. Pois é, na obra, mesmo sabendo muita coisa, né? Tá ali o cara do mestrado, ele fez mestrado em fundações, né? Eu fiquei quieto, né? Fiquei quietinho ali, nem abri muita boca. Eu me toquei que, na verdade, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha nem condições de conversar de igual para igual com o pessoal da obra. E olha,
terminado o mestrado, cara, e eu não tinha condições de conversar de igual para igual. Veja, eu cresci no meio da obra, desde pequeno, eu tava sempre na Fugel. Eu brinco até hoje, eu era office boy, eu fazia o cafezinho, né, a minha evolução e tal, né, eu fazia banco, o que tinha lá que precisava, servia café lá pro cliente lá. Eu cresci do meu pai. Mas nesse dia eu fiquei observando ele na obra e percebi a autoridade dele enquanto falava. Ele sabia o que estava falando. Era respeitado pelos colegas e não era por acaso. A maior diferença dele era conhecimento prático. Sabe que foi aí que eu me toquei que era isso que eu precisava? Eu precisava aprender as coisas que não estão em livros, que não estão na cadeira da faculdade. Aliás, veja, eu precisava realmente aprender o que professor de graduação nenhum tinha para me dar. Experiência prática. Juro, esse dia eu nem dormi direito de tanto que essa ficha caiu, de tanto que ela fez sentido para mim. Eu precisava, de alguma maneira, acelerar o meu processo de ganho de experiência. Porque, afinal de contas, eu não queria esperar anos e anos para chegar no nível do meu pai. Foi aí que eu decidi que arranjaria uma maneira de, sei lá, hackear o conhecimento, a experiência que ele tinha, para alcançar um nível próximo ao dele, e sem precisar de 30 anos de empresa, de experiência, né, lá na Fugel. Depois dessa virada de chave, meu entusiasmo, minha dedicação, o dia a dia, sabe o dia a dia ali, aquela vontade de trabalhar na Fugel, ela mudou completamente. Eu comecei a trabalhar focado em sugar a experiência, dia a dia, cliente, como é que você fez isso, como é que eu faço aquilo. Eu fiz isso com tanto empenho, que hoje quando eu dou aula, os meus alunos dizem que o que eu ofereço para eles de melhor é isso. É essa experiência prática que eu compartilho com eles. Sabe que na minha cabeça é como se eu tivesse conseguido pegar a vivência de obras do meu pai, juntar com a minha e entregar para os meus alunos. E agora eu estou dividindo isso com você. Porque talvez você não tenha acesso a obras tão grandes como as da Fugel. Ou ainda porque você vive no meio de engenheiros que seguram a informação, o que realmente é muito comum. Mas não, aqui, quem me conhece sabe disso. Aqui não tem nada disso. Aqui você pode ter a certeza que é engenharia vida real. Hoje, depois de fazer mestrado e até de doutorado, agora finalizado em dezembro, eu sei que não adianta estudar mais teoria. Teoria sobre fundações você já viu na faculdade. O que você precisa é prática. E é isso que eu trago aqui para você. Talvez até se pergunte, Vinícius, mas como é que eu vou ter experiência prática assim, online? Cadê a máquina? Cadê aqui a perfuração e tal? Eu te falo que é isso que os meus alunos mais gostam nas minhas aulas. O acesso que eu dou a eles a obras de verdade. O que eu mais gostei nesse curso é que o professor Vinícius, ele traz cases de obras que ele próprio executou, além de prós e contras, vantagens e desvantagens de cada tipo de fundação, comparando o tipo de fundação direta com fundação profunda. E o principal para nós da engenharia, questão de custo. Relação custo-produtividade, relação custo-benefício e produtividade. A gente consegue entender melhor, vendo ali na prática, o conhecimento na prática apresentado pelo professor Vinícius, né? O curso é muito bom, eu gostei muito do curso, principalmente pelo dinamismo, pelo conteúdo que é show, a forma como o professor Vinícius ele é um entusiasta, ele sabe, ele conhece, ele gosta do que ele faz, por isso que ele consegue passar para a gente esse ensinamento tão certo. É os conhecimentos práticos, o Vinícius ele consegue transmitir realmente o dia a dia da obra, né? E aí, um ponto legal é que o universitário em geral, ele enfrenta a falta de experiência, né? E eu era mais um, né? E hoje posso dizer que eu me sinto bem mais preparado aí, graças ao Master. Dá segurança, sabe? Porque você consegue linkar a teoria com a prática e com a sua experiência, né? Que você já tem em campo, então tem muita coisa que ocorre caminho. A minha missão, o que faz o meu coração pular, é poder dividir o que eu sei de prática da engenharia de fundações com quem precisa disso e não encontra por aí. E no final das contas, é isso que me motiva.
é ajudar você a se sentir seguro e confiante, sem medo de errar em fundações. Bom, então agora vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. Olha, você nem precisa ser engenheiro, muito experiente, para saber que o uso de pré-moldado cresce ano após ano. Isso também não é por acaso. Além de ser uma opção bastante econômica, também garante rapidez, qualidade, obviamente, bem executado, uma durabilidade legal. Então é uma obra realmente muito boa. E esse também é um dos motivos, um dos métodos, na verdade, mais sustentáveis para construir. Sem falar que são obras mais organizadas, mais limpas, industriais. Uma série de vantagens, coisas que empresas e até mesmo construtores particulares procuram, é ou não é? Só que existem alguns segredinhos, né, nesse tipo de obra que eu vou revelar para você aqui, que talvez vão te fazer abrir os olhos quando o assunto é fundação para pré-moldado, que é o que você precisa ficar atento. Vamos lá então? Bom, eu separei aqui, trouxe um caderninho maravilhoso aqui, com os 7 maiores erros que engenheiros cometem em fundações para pré-moldados. Eu digo os maiores erros porque é claro que além desses tem muitos outros mais. Mas esses, olha, de verdade, esses são tão sérios e tão comuns que se você ainda comete algum deles, meu amigo, eu tenho que te avisar. Você está correndo grandes riscos. Bom, dentre os 7 maiores erros, o primeiro grande erro é desvincular. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu quero que você anote, é muito importante que você anote. Eu acho que pega o papel e a caneta aí e começa a anotar agora, que eu vou citar os 7 maiores erros e depois vão fazer muito sentido para você. Primeiro maior erro, desvincular completamente a solução ao sistema construtivo. Então tá, como é que funciona isso? Vamos lá, de novo. Desvincular completamente a solução de fundação, né, ao sistema construtivo. Então o cara, ele não quer saber se é um pré-moldado, se é um edifício, se é um galpão, se é uma fundação para um reservatório. Ele vai lá, só pega a carga e sai projetando, não pega um arquitetônico, não avalia nada disso. Esse erro, ele é grotesco, é um dos maiores erros que existem. E ele é um erro que gera muito impacto dentro da obra. Talvez seria o erro que mais gera retrabalho. Que é aquele cara, mas ninguém tinha me dito que isso aqui era um pré-moldado. Eu tinha na minha cabeça que era uma obra convencional. Sabe que quando eu pego um projeto, um cara chegou lá pra mim e mandou pra mim um projeto, né? Tipo esse aqui que a gente vai falar nessa aula aqui, né? Esse projeto aqui de pré-moldado, 4 pavimentos, né? Com a sondagem. Nós vamos mostrar tudo isso aqui ao longo dessa jornada. E aí, a primeira coisa que o cara pega é sair calculando. O cara pega ali a carga e sai dimensionando, vamos lá, e calcula, e nem se dá conta de avaliar se aquilo lá é um pré-moldado, se é convencional, se é uma carga pontual ou distribuída. Falávamos isso essa semana, na live junto com o Danilo Lorenzetto. Peraí, mas se for uma obra em parede de concreto, é uma carga distribuída. Se é uma obra em pré-moldado, é uma carga pontual. A gente precisa entender isso. Então é importante a gente entender qual é o tipo de estrutura que a gente está dimensionando. Eu digo isso porque, de repente, você tem lá um elevador, de repente você tem uma divisa, de repente você tem uma carga fletora maior. Você precisa entender quais são realmente esses esforços que estão vinculados ao tipo de estrutura. Que, por exemplo, o cara dimensiona, lá trabalha com reservatórios, beleza. Dependendo do reservatório, não é a carga axial, compressão axial, que é a carga mais importante. A gente tem que entender outros tipos de esforços, né? Então, é fundamental vincular, entender, botar aqui, então tá, então beleza. Então, essa é a minha estrutura que eu vou dimensionar, pré-moldada. Então, questione isso, vá atrás, procure essas informações, porque senão você vai realmente acabar projetando uma fundação de maneira equivocada. Segundo, olha aqui, segundo maior erro, anota aí, segundo maior erro. Se a estrutura, olha o que eu ouço muito, talvez uma das frases que eu mais ouço, tá? Se a estrutura é pré-moldada, né, pré-fabricada, a fundação também é.
Cara, como assim? Como assim? Mas eu ouço mesmo. O cara fala, ô Vinícius, você projetou para mim lá estaca escavada aqui a minha obra pré-moldada lá, mas o cara falou que ela ia ser inteira em pré-moldada. Isso não tem a menor lógica, né? Cada edificação, cada tipo de solo, cada realidade vai ter um tipo de fundação, vai ter um tipo de solução. Né? Qual solução, Vinícius, pelo amor de Deus? Vem falar agora. Calma que nós vamos chegar. Na aula que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso, projeto de execução desse tipo de obra. Hoje o que nós estamos fazendo é entender os principais erros. Eu não quero que você erre, Então a gente vai apontar aqui os maiores erros que ocorrem. Então tá, vamos imaginar assim, né? O cara começa a já fazer conexão de que, porque um tipo de obra tem esse porte, né, ou é pré-fabricado, eu vou usar uma solução de fundação X. A gente comentava esses dias atrás o seguinte, o cara pensa assim, só porque é parede de concreto, por exemplo, a fundação é radier. Só porque é steel frame, a fundação é da radier, a fundação é estaquinha. Porque é uma torre de transmissão, a fundação é tubulão. Cara, não existe, não tem lógica isso. Quando o cara deixa um padrão, para essa solução você faz isso, para isso você faz... Toda vez que acontece isso, né, o cara já prevê uma solução, já colocar ela, isso aí vai dar erro. Então muito cuidado, não fique muitas vezes bitolado, a palavra é essa, não bitola. Não fica bitolado, né, num tipo de estrutura para determinado tipo de fundação. Sabe que eu comentava essa questão da obra de parede de concreto, né? Tivemos uma conversa legal com uma grande construtora de obras de parede de concreto recentemente, né, que são obras, né, tudo bem, parede de concreto moldadas em loco, né, tem essa diferença, mas ela é muito parecida com essa obra que nós estamos falando hoje, né, de pré-moldado. E convencionalmente tem essa percepção de que tem que fazer um radier. Eu falei pra ela, viu? Mas você já testou em outra solução? Já testou? Você já tipo assim, já comparou, botou de lado a lado ali, verificou preço, prazo, custo geral? Não fiz. Não. E o que você está esperando para você fazer? É verdade, acho que eu vou ter que fazer mesmo. Fez. Tudo bem, a primeira obra não deu, na segunda obra, na terceira obra, ela gastaria numa série de edificações, Minha Casa Minha Vida, que ela estava executando, ela gastaria lá 10 mil a mais por edificação. Então, imagina o impacto de custo que não teria nisso. Então, muito cuidado, nunca faça vinculação, né? É muito importante realmente a gente ter isso de maneira muito clara. O terceiro erro, anota aí, determinar a fundação pela altura da obra e não pelos seus esforços. Vinícius, como assim? Olha só, olha o que chega para mim. O cara fala assim, Vinícius, quanto é que dá aí uma fundação de um pré-moldado de 2 pavimentos? Cara, não sei. Não, mas o cara me falou que a carga da laje é tanto, que a altura é tanto. Cara, não sei. Eu preciso avaliar, eu preciso entender os esforços. Carga axial, momento fletor, Fx, Fy, Fz. São os esforços que eu vou entender para dimensionar minha fundação. Tá, vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Bom, aí sim, nós vamos entrar nos métodos de capacidade de carga, vamos avaliar a sondagem, vamos avaliar todas as informações pertinentes para tomar a melhor decisão. Mas uma coisa é fato, não dá para a gente tomar a decisão de fundação baseada na altura. É a mesma história daquele negócio lá. Quanto que sobe o prédio para eu descer para baixo? Pelo amor de Deus, né? Eu acredito que isso já está completamente ultrapassado, já ninguém mais pode ter a ideia que isso possa ter validade, né? Não, a gente vai entender então os esforços e equilibrar as fundações e vamos, claro, chegar neste ponto ao longo das aulas dessa jornada de equalizar as fundações com as cargas da estrutura. Mas não importa se é 2, 3 ou 4. Olha, tô até lendo aqui alguém falar assim, mas para um pré-moldado de 4 pavimentos eu sempre faço estaca escavada com... Beleza. De repente na tua realidade, a tua região, o teu local ali de trabalho, isso aconteça. E tá tudo bem. Agora, se você contextualizar isso para outras regiões do país,
pode ser que não funcione. Então é importante a gente entender que a solução de fundação, ela não tem dependência do número de pavimentos, mas sim do esforço que está chegando a carga. Até porque é o seguinte, eu não sei qual é o vão livre, eu não sei qual é a carga, a sobrecarga que o cara vai colocar lá em cima. Eu já fiz um pré-moldado, que o cara tinha 6 banheiros no segundo piso. Eu vou fazer o quê se o cara gostava de banheira? Né? Olha a sobrecarga que não estava chegando nos pilares. Então não adianta, eu preciso contextualizar e entender para cada caso. Precisa avaliar esforço. Tá combinado? Fechado? Próximo item eu vou até desenhar ele para você. É aquela grande dúvida que muita gente tem quando eu falo de cota de arrasamento. Toda hora eu tô falando sobre isso, né? Mas o grande erro que existe, talvez um dos maiores erros, e eu vou dar exemplo agora sobre isso. Anota aí. Desconsiderar a altura do cálice, que reduz a profundidade útil da fundação. Então vamos lá, Vinícius, pelo amor de Deus, cálice, profundidade útil, pelo amor de Deus, o que você está falando? O Jeff, você mesmo, vem aqui, bora, vem cá. Já vai mostrar aqui, então vamos lá. Imagina aqui uma fundação, imagina aqui o meu bloquinho aqui, ó, meu bloquinho de estacas, né? E tá aqui o meu bloco convencional, né? Um bloco de 3 estacas arrasadas, e aí eu tenho um pilar convencional saindo aqui. Isso é um bloco normal, bloco convencional, uma estrutura convencional, né? Ah, por que eu preciso arrasar as estacas? A gente tem as bielas aqui, né? A gente tem as bielas distribuindo tensões, e aí a gente precisa arrasar as nossas fundações, né? Para que a gente realmente possa ter o engastamento aqui correto no nosso bloco. Isso é no convencional, isso aqui é o convencional, aqui, ó. Vamos lá, convencional, beleza, show de bola. Vamos deixar aqui do ladinho. O que acontece numa obra pré-fabricada, aqui, ó, pré-moldada. Tá pegando aí, Jeff? Com certeza. Uma pré-moldada, eu tenho aqui o meu pilarzinho pré-moldado, beleza, tá aqui bonitinho. Não sei por que pegaram azul, né, Jeff? Podem pegar a cor vermelha para nós aqui. Mas o que acontece é o seguinte, que no pré-moldado, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o cálice da fundação. O cálice. Até meu pilar ficou curto aqui. Vamos alongar esse pilar aí, Vinícius. Vamos alongar esse pilar. Ele também ficou com uma seção aqui muito curta. Vamos desenhar ele melhor aqui, ó. Vamos desenhar o pilar. Olha aqui o pilar, beleza. Depois, claro, você vai vir com cunhamento, vai vir aqui com grout, aí cada um tem o seu aqui, né? Tá aqui o cálice, e aí o bloco de fundação tá aqui, ó. Tá embaixo, ó. Bloco de fundação, e tá aqui as minhas estacas, né? Aqui é um desenho com 3 estacas, não poderia ser com 2, com 4, com quantas fosse, né? Olha a diferença aqui, vamos lá. Imagina comigo que aqui tá o nível do meu terreno. Olha aqui, ó, vamos lá. Nível do meu terreno, beleza? Beleza. O meu bloco eu vou considerar o mesmo nos 2 casos. Eu vou considerar aqui, vamos pegar um bloco de 1 metro. 1 metro. Então tá aqui, bloco de 1 metro. Tá? Beleza? Beleza. Só que na obra pré-moldada, o que está acontecendo? Na obra pré-moldada, além do metro de bloco, eu também tenho, vamos colocar aqui 1 metro mesmo, 1 metro de cálice. Então tá aqui o meu cálice, aqui o meu bloco. Ou seja, eu tenho aqui uma diferença do nível do terreno para a minha cota de arrasamento das minhas estacas, cota de arrasamento, de aqui mais 1 metro. Ou seja, observa aqui comigo, que nessa fundação do pré-moldado, eu perdi 1 metro útil de estaca. Então aqui a minha... Claro, a estaca a gente vai perfurar aqui no nível do terreno, né? Ou eu perfuro aqui a minha estaquinha, perfurei, mas eu vou arrasar ela, eu vou quebrar ela, vou deixar ela na cota de arrasamento do meu bloco. E aqui mora o grande erro. Jeff, muito obrigado. O que acontece é o seguinte, o cara liga lá para a empresa de fundação,
Aí fala assim, ô empresa de fundação, cota aí pra mim uns buracos aí de 3 metros. Aí você vai falar, beleza, custa 10 reais o metro, chefe. Tá bom, 10 reais o metro. Aí o cara vai pra obra, beleza, vai pra obra. Vai lá, chega lá, perfura 3 metros, beleza. Vai embora. Concreta a estaca e vai embora. Aí, lá depois de alguns dias, né, chega lá o resto da equipe e vai fazer o arrasamento da estaca, do bloco ali, né, para chegar na cota de arrasamento do bloco, né, para depois, obviamente, faz o bloco, o cálice, e aí depois engasta o pilar, tá? E aí o cara fez uma estaca de 3 metros. Porque no cálculo dele, podia ser que sim, que o cálculo de 3 metros passava na fundação. Digamos que ele calculou lá uma estaca de 25, aqui 3 estacas, né? O pilar tinha 9 toneladas, né? Ele dividiu por 3 estacas de 25 com 3 metros, que deu 3 toneladas por estaca. Eu tô dando um exemplo hipotético aqui, né? E aí, beleza, 3 metros de estaca, 3 estacas no bloco, 9 toneladas, fechou, tá? Passa a régua, né? O cara vai lá e executou 3 metros. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que o cara arrasou 2. Ele tinha 3, 2 metros ele perdeu. O cara ficou com 1 metro de estaca. Qual é a probabilidade disso dar certo? Nenhuma. Talvez você até possa falar para mim assim, Vinícius, mas eu hoje em dia tenho feito cálices engastados no bloco. Beleza, ótimo, ótimo. Existem N soluções. Mas se meu pilar... eu faço engastamento lá, N soluções, existem N possibilidades, N. O que eu estou colocando aqui é que há um grande erro em fundações de pré-moldado quando se desconsidera a altura do cálice, reduzindo assim a profundidade útil da fundação. O que é a profundidade útil da fundação? Vamos lá, vamos voltar aqui para a aula teórica. A profundidade útil da fundação é aquela no qual há dissipação de tensões. A fundação dissipa a tensão aonde? No solo. Descarrega a tensão. Aonde que ela vai jogar aqui? Pega a tensão do solo. Aí vai lá. Então, ela vai descarregar a tensão no solo a partir da sua profundidade útil. A partir de cima foi cota escavada. Mas não tem nada aqui, não tem concreto, não tem nada. Então, aquilo ali realmente se perdeu. Tem vários casos onde isso aconteceu. E essa dica, esse erro, eu vou te falar uma coisa bem séria. Pode ser que isso esteja acontecendo hoje ou acontecendo amanhã na sua obra. Cuidado, observa, liga para o calculista e pergunta, viu? Você considerou a altura a mais que eu vou ter? Você considerou ou não? E olha só, aqui... eu considerei 2 metros, tendo cálice mais bloco. E eu te pergunto o seguinte, e se tivesse um poço do elevador? Ai, meu Deus do céu, aí é mais 1 metro. Aí é mais 1 metro. Aí é mais, ou seja, eu teria 3 metros aqui de arrasamento da minha estaca. Então, olha só como a gente precisa pensar na profundidade útil. E isso, em obras pré-moldadas, é realmente uma das coisas que mais... é um dos maiores erros, os erros mais críticos que existe em obras pré-fabricadas, em obras pré-moldadas, em fundações. Então, faça sempre essa conexão entre os projetistas. Olha, eu conversava com o Vinícius Cardoso recentemente, e nós abordávamos a importância que existe nessa conexão entre o projetista estrutural, que é o cara que fez lá o projeto da estrutura, né, que avaliou os esforços, né, as combinações, vamos falar isso na aula que vem, né? Professor, eu coloco o fator de segurança, vamos falar isso, na aula que vem vamos falar um pouco sobre isso, do uso das cargas características, do uso das cargas com fatores de segurança, vamos abordar bastante sobre isso na aula que vem. Mas eu comentava com o Vinícius o seguinte, olha, a gente precisa ter essa conexão entre eu, o cara da fundação, e você, o cara da estrutura. Ou entre você que está me ouvindo aí, que é o cara da fundação da sua região, e o calculista estrutural, porque a gente precisa se comunicar. Digo mais, muito recentemente, eu tive uma
ia me gerar um erro de projeto, né? Ia uma situação lá na empresa, né? Tava lá projetando uma obra, uma edificação maior, não tão grande, lá com seus 10, 12 pavimentos. E o calculista me deu uma cota de arrasamento dos blocos absurda, colocou lá 3 metros e pouco. Falei, mas homem, pelo amor de Deus, 3 metros e pouco. Eu já tô com a minha profundidade de fundação útil já no limite ali, né? Não tem como, né? Tá, Vinícius, mas é só aumentar. Não dá, eu não tenho, já me dá água, ou eu tenho rocha, ou eu tenho, sei lá, eu tenho alguma variável que não me permite aumentar os metros de estaca. Isso é muito comum. Para quem realmente falou aí, comentou, mas é só aumentar mais 1 metro. Nem sempre isso é possível. De repente, eu tô fazendo uma estaquinha broca, estaquinha escavada aqui e tal, né? E eu tenho a possibilidade de trabalhar só com, sei lá, com 3 metros, com 4 metros. Então eu preciso entender, sim, essas minhas alturas úteis de fundação. Só entendendo ela eu vou realmente poder projetar adequadamente. Fechado? Próximo item, 5º item. Esse é demais, esse é demais. Esse assim é... Esse é o que enche a minha caixa de pergunta lá, quando eu abro perguntinha lá no Instagram, né? Vinícius, dificuldade de fazer sondagem. Então essa, claro, né, o cara tem dificuldade de contratar, já é um primeiro problema, né? Mas pior do que isso é o seguinte, é o cara que só faz a sondagem para atender a necessidade da norma. Eu falo isso sempre, a norma é obrigatória, tá lá no item, sei lá, o primeiro item da 6122/2019, é obrigatório toda obra ter uma sondagem, a percussão, beleza. Aí o cara fala assim, beleza, eu vou me resguardar e vou fazer uma sondagem. E aí, sabe o que acontece? Anota aí. Fazer a sondagem, né, executar a sondagem, pegar o laudo de sondagem, só pela norma. E usar um projeto padrão em obras de pré-moldado. Olha, eu não sei se você conhece alguma empresa aí na região que faça isso. Eu conheço. Na minha eu conheço. Na minha, eu chego a falar assim, viu, peraí, você nem abriu então a minha sondagem, você nem abriu, porque tá ali, ó, tá marcando que com, sei lá, com 10 metros é impenetrável, e você tá mandando fazer uma estaca de 12, então você nem abriu. Se tivesse aberto lá o perfil de sondagem, você no mínimo, observaria aquilo lá. Isso existe aos montes, né, do cara falar assim, mas eu entendi que juridicamente falando eu preciso fazer uma sondagem. Então eu vou fazer a sondagem, mas não vou nem olhar. E obra de pré-moldado, cara, dá até um negócio no meu coração, cara. Porque o cara já tem lá, ele sabe lá que 4 pavimentos, ele faz tudo moduladinho, então ele tem lá os tantos quartos, né? Aquele pré-moldadinho básico, padrão, e a fundação dele, ele não muda, não importa o resultado da sondagem. E nós sabemos o quanto o resultado da sondagem impacta, qual é o efeito que uma sondagem produz num projeto de fundação. Então pega lá, o cara lá tem, às vezes tem 4 perfis de sondagem completamente distintos um do outro, e a solução de fundação é a mesma. Eu não consigo entender, não consigo. Então o cara só faz para cumprir a norma. E é um grande erro, né, não utilizar aquilo lá. Agora, mais ainda do que só fazer a sondagem, eu digo que o 6º erro é talvez o pior de todos. Se eu pudesse até colocar aqui como principal, aqui, bota o negrito lá, né? Pinta de vermelho aqui, né? É permitir que o projeto, anota aí, permitir que o projeto não seja efetivamente executado. O que significa isso? O cara sequer se deu ao trabalho de ir na obra verificar se aquele projeto foi ou não foi efetivamente executado. É o cara que deixa na mão, né, do encarregado, né, do pedreiro, e pelo amor de Deus, não sou eu, não estou querendo dizer que não são competentes para fazer esse trabalho, mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, é o cara que pega o projeto de fundação, o cara fez,
O cara fez, é verdade, o cara fez. O cara pegou a sondagem, ele calculou, dimensionou. Ele falou, bom, pela minha experiência, pela que em termos de custo, em termos de segurança, fator de segurança, característica, ele calculou, ele fez o projetinho, tá aqui, ó, entregou na mão lá. Bonitinho. E não foi na obra verificar se foi executado. Sabe o que acontece? O cara pega o projeto e fala assim, o cara tá de brincadeira, 4 estacas de 6... Nossa, o cara pode estar brincando comigo. Eu faço essas obras aqui há 75 anos, eu nunca fiz um pré-moldado de 4 estacas com 6 metros, mas não por hoje falando, né? E aí o cara joga fora aquilo lá, ou melhor, o cara pega o plástico, guarda aqui, né, o projeto no plástico, fica limpinho, né? Alguém já viu o projeto de fundação limpinho? Marcela Akira falava isso, né? A Akira falava, cheguei na obra, projeto de fundação limpinho, fundação acaba, falei, tô de brincadeira comigo, né? Como é que o projeto de fundação tá limpinho? Né? Você pode escrever aí, ó, projeto de fundação que tá limpinho porque não foi executado. Ponto. Não tem nem vírgula, é ponto. Projeto de fundação que tá limpo não foi executado. Engenheiro de fundação de bota limpa não é engenheiro de fundação. Pode colocar aí também, né? Pode colocar aí, né? Minha esposa chega em casa tudo embarrado lá, ela fala, tudo embarrado, não, já tinha esse negócio. Falou, ó, você casou com engenheiro de fundações, com dentista aí e tal, que fizesse, né, botox aí e tal, o cara chega limpinho em casa, né? Eu chego sujo, né? Então, o engenheiro de fundação, ele se suja mesmo. E projeto de fundação tem que estar limpo, tem que estar sujo. Porque o cara faz o projeto, ele simplesmente joga fora, elimina lá e fala assim, eu vou fazer do jeito que tem que fazer. Eu vou fazer aqui com tantas estacas, com uma estaca, com não sei o que, com 25, e o cara vai lá e executa aquilo que não foi projetado. E você sabe qual é o maior impacto que isso gera? O maior impacto é o seguinte, numa possível patologia, né, numa possível ocorrência dentro da tua obra, pode ser que você não consiga entender o que é que gerou aquela patologia. É muito simples. Porque você pode pegar lá o projeto e falar assim, cara, mas tá beleza, cara, tá com 3 estacas aqui, tá bonitinho, o cara desconsiderou, na minha conta aqui, fiz a conta que passou, fundação não é. Fundação não é, o cara... Acabou, o cara simplesmente fala assim, fundação não é. Por quê? Porque eu acabei de conferir, não tem, fundação não é. Né? Tá, passou no cálculo, é outra coisa. E aí o cara vai quebrar, não vai encontrar a solução nunca. Até que o cara vai lá, viu, vamos ter que escavar aqui, abre essa estaca aí, vamos ver, abre esse bloco aí. Aí abre o bloco, no projeto 4 estacas, na obra 2. Aqui, ó. Quantas vezes já cansei de passar por isso? Quantas vezes? De chegar na obra, ter o projeto. Quem que é perito aí? Quem que é perito já passou por umas situações dessas? Tenho certeza disso. Quem é perito já passou por isso. Tá no projeto uma coisa, executa-se completamente diferente. É por isso que é tua função garantir. Você não pode permitir que o projeto não seja efetivamente executado. Você precisa estar lá, conferir. Tem que carregar, tem que ter um diário de obra, tem que ter um as-built, tem que ter exatamente aquilo que foi executado. Não cometa esse erro. E eu falava agora de patologia. Quer ver o 7º erro? O 7º erro é acreditar no mito. Não é. Todo pré-moldado trinca. Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? O pré-moldado trabalha. Aí eu já imagino lá o pré-moldado, trabalhando, né? O digitando lá. O pré-moldado cara, você pode, tudo bem, você pode ter uma acomodação, claro, né? As deformações dentro da admissível, né? Claro que vai ocorrer, sem dúvida nenhuma. Agora, muita gente que fala isso vendo lá tudo trincado, tudo arregaçado lá, é obra que não vai durar mais 5 anos, já está tudo detonado.
Então, muito cuidado com relação a isso. Né? Pré-moldado trinca por quê? Por que pré-moldado trinca? Porque as fundações, muitas das vezes, claro, não são somente essas as causas, né, de manifestações patológicas em obras pré-fabricadas, pré-moldadas, mas te digo que há uma grande porcentagem de ocorrências de recalques ou geradas por fundações mal executadas. Por isso, projete bem, execute bem. Bom, então fechamos, né, galera? Na aula de hoje, nós vimos os 7 maiores erros que todo engenheiro comete em fundações para pré-moldados. Eu te mostrei, vamos lá. 1. Desvincular a solução de fundação ao sistema construtivo. 2. Se a estrutura é pré-moldada, a fundação também é. 3. Determinar a fundação pela altura da obra e não pelos seus esforços. 4. Desconsiderar a altura do cálice, que reduz a profundidade útil da fundação. A 5ª, fazer sondagem só pela norma e usar um projeto padrão. O 6º erro, permitir que o projeto não seja efetivamente executado. E o 7º, o mito. Todo pré-moldado trinca. Mas na aula dessa quarta-feira, nossa, essa aula vai clarear muita coisa para você. Na segunda aula da Jornada das Fundações, eu vou te mostrar o passo a passo ideal para projetar e executar fundações em pré-moldados. Olha só, você vai ver a exata maneira que eu e minha equipe realizamos as obras e vai ter acesso a um projeto de fundações de verdade para baixar e acompanhar junto comigo. Que tal, hein? Bom, como eu te falei, a minha missão é levar conhecimento prático para você. Viu? Nós nem colocamos hashtag aqui ainda, né? Coloca, ó, dá o print na tela, já bota a hashtag aí, tô na jornada, hashtag tô na jornada, dá aquele print, marca o Fundações Sem Complicações no post lá no Instagram. E é por isso que eu espero, né, que vocês tenham gostado da aula de hoje e já coloquem na agenda, já coloca aí, bota no despertador, arruma um lembrete, porque a aula de quarta vai ser aqui mesmo, nessa mesma página, e de novo às 19 horas. Bom, antes de finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. O que você achou desses erros que eu apresentei aqui? Você já cometeu algum deles? Ou já viu alguma coisa assim acontecer? Eu, de fato, adoro ver histórias de obras desse Brasilzão afora. Ah, se você lembrar de mais algum erro que acontece, ou que aconteceu em fundação de pré-moldado, escreve aqui pra mim, em algum lugar dessa página aqui, porque eu adoro ler o comentário que vocês deixam. Fechado? Enquanto você espera a aula de quarta-feira, dá uma passadinha lá no meu canal do YouTube. Acessa, se inscreve, assina lá a sinetinha lá, que eu tô sempre postando vídeo por lá. Tem mais de 400 vídeos sobre fundações que eu tenho certeza que vão te ajudar a entender um pouco mais de tudo isso. Me segue lá. No Instagram, o nome do canal é o mesmo do YouTube, Fundações Sem Complicações. No Facebook, Instagram, todas as redes. Eu tô sempre lá mostrando diariamente as obras que eu tô fazendo, que eu tô projetando e executando. Manda um alô, que eu faço questão, e todo mundo sabe disso, que lá no Instagram, no Facebook, é eu mesmo que respondo pessoalmente todo dia, todas as mensagens. Bom, muito obrigado pela sua companhia nessa nossa primeira aula. Te espero na quarta-feira, na segunda aula da Jornada das Fundações. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Eu tinha muito receio antes de conversar com pessoas mais experientes. Antes eu ficava, poxa, será? Não, vamos ver, tem que ver. Antes a gente corre, né? Ou você fica só, você fica concordando com a pessoa. Eu tô desenvolvendo a conversa sem aquele medo, porque eu ficava, meu Deus, esse tanque agora, como é que vai ser? Vai aguentar, não vai? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou pesquisar isso? Isso é fato. Minha carreira na área de engenharia mudou totalmente.
gritante a diferença da Lisandra antes e Lisandra depois do Master. Conversar de igual para mim com outros engenheiros foi fundamental no ramo que eu tô. Foi conversar com outros engenheiros muito mais experientes do que eu. Com certeza, pode conversar comigo sobre fundações agora. É tão diferente isso, conversar e saber o que você está falando. Tudo que eu aprendi no Master eu aplico hoje. E aí vem os fiscais de fora do Tribunal de Justiça, eu conversava de igual com eles na parte de fundação, não fiquei com medo nem nada. E antes, não, de jeito nenhum. Depois de fazer o Master, eu profissionalmente evolui demais. Eu consigo hoje conversar com as pessoas com propriedade no que eu falo. Me sinto bem mais preparado aí, graças ao Master. Hoje eu me sinto bastante preparado. Linkar a teoria com a prática e com a sua experiência, né? Que você já tem em campo, então tem muita coisa que ocorre caminho. Sempre que eu preciso de um auxílio, você me ajuda. Um dos trabalhos que eu fiz recentemente, eu fui pelo que eu aprendi no Master. Questão de sondagem, esse tipo de coisa, questão de variação de solo, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Tipo assim, entender a característica daquele solo. Me sinto muito mais segura projetando fundações. Eu hoje estou muito mais seguro. Agrega a teoria e a prática. Todas as dúvidas que eu levava, eram elas imediatamente respondidas. Então quer dizer que eu me destaquei e realmente vou conseguir aí entrar no mercado e ser uma referência realmente. No meu primeiro projeto eu já tive o retorno. É gritante a diferença da Lisandra antes e Lisandra depois do Master. Assim, até em discussões com chefia, discussões com cargo mais alto na empresa, eu me sinto hoje muito mais seguro para entrar num debate sobre fundações, sobre geotecnia em geral. Hoje eu sei bater o olho em uma sondagem e decidir o melhor tipo de fundação. Não sabia o quão podia influenciar, o tanto que podia influenciar fazer uma sondagem. Tirou a dúvida que eu estava no momento, executei a fundação, deu tudo certo, graças a Deus. Dá segurança, sabe? E eu estou tendo um grande lucro com o conhecimento que eu adquiri no Master.